Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a leitura deste calhamaço, deste clássico da literatura brasileira chamado Grande Sertão Veredas, do nosso querido João Guimarães Rosa. Aguardem aí, é já já. Pessoal, e aí, né? O grupo conseguiu encarar o calhamaço? Eu espero que sim. Nosso encontro para discutir, né, um pouco mais sobre o livro, a gente já teve 2 encontros anteriores, porque este livro, ele requer que a gente se encontre para trocar ideias, porque ele é aquele livro que causa um certo estranhamento logo no início, né? Eu já li muitos livros assim, só que de maneiras distintas. Esse livro, na verdade, ele é uma conversa, né? É o Riobaldo, que é o personagem principal, contando a história de vida dele para uma outra pessoa, que não aparece o nome da pessoa, mas eu suponho que seja o escritor, o autor, né? E depois esse autor coloca tudo no papel, porque volta e meia o Riobaldo fala, então, depois o senhor coloca assim, coloque do jeito que o senhor achar melhor e coisas assim. Agora, a dificuldade, aí vocês vão me falar, mas qual é a dificuldade? A dificuldade é que a maneira que o Riobaldo conversa com o autor, o jeito de falar, né? No caso está escrito, mas é o jeito do pessoal, uma mistura, tá? Porque ele se passa entre o Nordeste e Minas Gerais e também Goiás. Então, é um tipo de maneira de conversar muito diferente para nós aqui, né, do Sudeste e do Sul. Então, isso causa um estranhamento. A princípio, as pessoas ficam, mas eu não vou entender nada desse livro. Eu fiz assim, eu vou dizer para vocês como que eu fiz. Eu não dei importância a palavras, a palavreados que eu não compreendia. Porque se você for parar a cada palavra que você não está acostumada, e você não vai acabar o livro nunca, porque é um calhamaço, tá? E o que acontece? Aí, por exemplo, como veredas. O que é vereda para nós? Eu procurei. É um brejo, é um terreno alagável, tá? Que é muito comum, né, nesse local onde se passa a história. E o que acontece? Ele vai contando como ele se tornou um jagunço, porque o que era, se juntavam, eram vários homens, né? Se juntavam, faziam grupos, bandos, né? Que andavam pelo sertão, alguns apenas fazendo parte, sempre tem comitivas imensas, né? Sempre tem o chefe. Eles iam de fazenda em fazenda, em parte eles ajudavam a fazer uma espécie de segurança, e os fazendeiros pagavam eles, davam guarida por uns dias, davam comida, davam cavalos, davam dinheiro, diferentemente dos cangaceiros. Os cangaceiros eram aqueles que invadiam as propriedades, matavam, estupravam, enfim, era uma coisa horrível. Porém, e os cangaceiros ser mais no Nordeste, porém, eles andavam também armados e por vezes havia as guerras entre os bandos. Então, durante a narrativa, a gente vai conhecer os grupos do Medeiro Vaz, né? Os grupos do Zé Bebelo, são vários personagens que vão aparecendo, que são os chefes.
E também temos um grupo dissidente, digamos assim, que eles chamavam de os Judas, que quem era o comandante era um tal de Hermógenes. Mas enfim, a história vai se desenrolando. Eu achei assim, sinceramente, achei um pouco longa demais para contar o que ele queria contar. Mas entre outras coisas, ele conta que o grupo só tem homens, né? Ele meio que se apaixona por um outro homem, de nome Reinaldo, que era muito bonito, tinha os olhos verdes, ele descreve aqui, e era muito delicado, mas naquela época, né, não se fala a época aqui que se passa, eu acredito que seja anos 30, anos 40 no máximo. Imagina o escândalo, né? Eles seriam mortos os dois, que seria um amor entre dois homens. Isso não existia, não podia existir, né? Então, você vê muitas vezes ele cismado com o que está acontecendo com ele, pensando também no Reinaldo, que tem uma hora que o Reinaldo conta para ele que o verdadeiro nome dele é Diadorim. Ele falou, ué, mas por que você mudou? Ah, porque eu achei que eu tinha que mudar, né? Porque eu achei que não ficava bem esse nome, enfim. Bom, e o tempo vai passando, os dois se tornam muito amigos, inseparáveis, eles vão trocando de bandos, até que quando eles eles ficam sabendo, estão num bando e ficam sabendo que esses Judas mataram um grande amigo deles, o tal de Joca Ramiro, que depois a gente vem a saber que é o pai do Reinaldo. E o Reinaldo fica muito desesperado e eles resolvem que eles querem vingança. Enquanto isso, eles continuam ali pelas sertões, eles arrumam alguns amores, né? O Riobaldo chega a ficar noivo de uma moça chamada Otacília e fala que vai voltar, mas ele continua naquela vida pelos sertões, enfim. Aí vai passando, eu não vou contar a história toda, né? O final é um final bem inusitado, a gente não imagina, você até imagina alguma coisa, mas você nunca tem certeza, enfim. E é aquele livro que todo brasileiro deveria ler para entender um pouco do que foi esse movimento, digamos assim, de jagunços, hoje em dia não existe mais, desse pessoal que enveredava pelos sertões, destemidos, entende? E você conhece vários locais, vários nomes de pequenas cidades, pequenos lugarejos, tanto em Minas como em Goiás, como na Bahia, sabe? A confluência dos 3 estados ali. Eu achei muito interessante mesmo. Eu nunca tinha lido, foi uma primeira leitura para mim. O mais interessante é saber que o escritor, a princípio, do jeito que você vê como ele escreve, você fala, nossa, você parece que é um cara que não é muito estudado. Quando, na verdade, João Guimarães Rosa falava, acho que era, sei lá, nem sei, perdi a conta, 8, 10 línguas diferentes. Ele foi diplomata, ele representou o Brasil no exterior. Então, vocês imaginam a cultura que esse homem tinha, né? E escrever um livro desse. Com certeza ele deve ter feito pesquisa, ele deve ter andado pelos lugares para poder descrever da maneira que ele descreve. Ou seja, é um livro que no começo você vai se achar cansativo, mas depois, do meio para o fim, você vai devorar, que você vai querer saber o que vai acontecer. Tá bom? Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que aquele pessoal do grupo Nossa Língua Portuguesa, que tenha lido junto comigo, tenha aproveitado a leitura, tenha conseguido, né, contornar os desafios que essa leitura nos dá. E domingo a gente vai estar conversando sobre o livro completo. Aguardo vocês, como sempre, às 18 horas, viu? Grupo Nossa Língua Portuguesa. Obrigada, gente, por tudo. E agora vamos partir para o livro de setembro. Nada mais, nada menos que o livro do Desassossego, do querido Fernando Pessoa. E
Não contente, eu coloquei um de poesia para contrabalançar, né? Um livrozinho da Florbela Espanca, Sonetos. Tá bom, gente? Era isso. Obrigada, um beijo. Tchau.